Meus caros estudantes da terceira série do ensino médio, nesse tema das revoluções tecnológicas, eu acho que ele é tão fantástico, ele é tão promissor, ele é tão interessante do ponto de vista geral, que eu decidi fazer um complemento aqui e te convido a me acompanhar. Não é obrigatório, obviamente, é um opcional, um complemento opcional. Eu fiz um recorte conversando com alguns amigos a partir de vários referenciais, pegando alguns filmes e séries que falam a respeito, dos avanços tecnológicos ou que trazem a tecnologia como temática dessas transformações. E aí eu gostaria de te convidar a conhecer esse material. Quem sabe você não se anima aí para assistir alguns deles ou de repente assistir a todos e mais do que isso, a compartilhar a sua experiência. Então, o primeiro que eu coloquei aqui e que foi um pouco a referencial para o início da aula, que é a ideia das mudanças, daquelas transformações. E A Guerra do Fogo é um filme que traz isso, ele faz um retrato, de uma distinção entre duas tribos, uma tribo Lã e a tribo dos Ivaka, em que você tem um grupo que se comunica de uma maneira distinta, muito diferente da outra, quer dizer, uns têm um conhecimento maior do que outros, do ponto de vista da linguagem, e o fogo vai permeando essa discussão. Tenho a impressão que alguns de vocês eventualmente assistiram trechos desse filme no ensino fundamental, principalmente no curso de História, mas se você não assistiu, fica o convite para assistir. Se você já assistiu, fica o convite para olhá-lo agora num outro contexto, pensando no que significou o conhecimento do fogo, a descoberta do fogo, em termos de possibilidades para nós, seres humanos. Aí vem a questão da agricultura. Eu não conheço nenhum filme que aborde exatamente isso. Tem vários documentários tratando a respeito disso, mas eu fui para uma coisa mais simples, mais simples, mas não menos sofisticada. A Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, ela tem um videozinho de 4 minutos, é um vídeo institucional, e que vai falando a respeito do quê? Da evolução tecnológica aplicada na agricultura e como isso foi transformando o campo no Brasil, e mostra lá no finalzinho os desafios que o campo tem de incorporar essas novas tecnologias que estão sendo sinalizadas aí pela quarta revolução industrial. E é bem interessante, são 4 minutinhos, vale muito a pena conhecer o que os cientistas brasileiros estão fazendo nesse sentido. Muito bem, revoluções industriais, ou pelo menos a primeira revolução industrial. Acho que o filme mais significativo para isso, Tempos Modernos, do Chaplin, em que você já conhece um tanto da história. Tem muita gente que vai falar assim, é aquele filme que retrata lá aquele operário apertando parafusos, exatamente isso. Mas você tem aí o quê? Um operário numa linha de montagem, em que a ideia da eficiência, o processo produtivo, saindo do Taylorismo, entrando no Fordismo, linha de produção em massa, cronômetro, e aí vem alguém lá com uma magnífica ideia de criar uma máquina para se evitar o horário do almoço, para que o trabalhador pudesse produzir mais. É um filme de 1936, é interessante que assim, 1936 com um orçamento de $1.500.000, e Charlie Chaplin é uma figura icônica do cinema mundial, vale a pena conferir. Ao mesmo tempo, esse eu já citei em sala de aula, pelo menos algumas vezes, um filme Dines, Um Grito de Liberdade, ele faz um apanhado também das condições de trabalho na Bélgica na Segunda Revolução Industrial. Então o filme se passa no norte da Bélgica, em plena Revolução Industrial, e gira em torno das condições de trabalho nas indústrias de tecelagem. Vale muito a pena, tem várias situações ali muito interessantes de serem observadas. Veja que eu estou pegando uma sequência, então, da primeira, questão do fogo, aí passando pela agricultura, pela Revolução Industrial, mais especificamente pela chegada da máquina, pela Revolução Industrial, pensando a partir das condições de trabalho. E aí, se Dines e Tempos Modernos se situariam na primeira e na segunda revoluções industriais, a terceira revolução industrial, ela está muito bem representada nesse filme que é de 2018, mas que estreou no Brasil
né, em 2019, finalzinho de 2019. Então o filme, né, Você Não Estava Aqui, ele vai retratar o quê? Exatamente essas transformações que o toyotismo implementou no mundo do trabalho, as mudanças, né, do chamado neoliberalismo, das flexibilizações das leis trabalhistas e da precarização de uma categoria. É uma espécie, é uma discussão, né? O filme é cinema, portanto não é um retrato específico de realidade e tal, mas é uma situação bem interessante de ser observada porque ele se passa num país que é o berço do trabalhismo, né? Na Inglaterra. Ele vai passar num lugar onde, né, se você tem todo um processo de desestruturação daquele chamado estado do bem-estar social e a implementação de um estado mínimo, né? Aquela ideia do trabalho informal, aquela ideia da família, como é que as coisas vão se estabelecendo. E já te antecipo, se você não viu, vale a pena. Né? É uma família bem interessante, né? Tem aspectos bem interessantes e muito provavelmente todos nós conhecemos alguém que de alguma forma, né, tem alguma semelhança aí com esse cenário. Esse é um filme bem novinho, está retratando a terceira revolução industrial, mais especificamente, né? Está falando aí a respeito desse processo de precarização das relações de trabalho. Muito bem. Pensando em termos de tecnologias e relações humanas, esse é um filme também que virou, né, um ícone aí a respeito do mundo cinematográfico, ao abordar lá nos anos 70, porque ele é de 72, né, foi relançado em 2013, mas ele vai se passar num cenário de extrema violência, de delinquência juvenil, em que um cenário, né, bastante complexo de ser compreendido. Então, olhar para esse cenário, o autor, né, e o diretor, o Stanley Kubrick, ele retrata muito bem essa situação, né, de como experimentos, né, podem, na realidade, potencializar ou podem detonar processos que vão acabar em violência, que vão acabar em vários outros aspectos. Para quem não viu, também fica a dica. Mas lembrando, é um filme que tem, né, assim, ele retrata uma violência de maneira mais crua, mais pesada. Esse eu tenho certeza que você já assistiu, né? Falando um tanto sobre tecnologia o cotidiano, quer dizer, num cenário fictício, né? Você tem um futuro em que as pessoas não envelhecem desde que elas tenham muito tempo disponível e, portanto, assim, aquela divisão entre ricos e pobres que já foi retratada tantas vezes no cinema, em vários outros filmes de ficção, mas essa coisa de você ter que trabalhar para poder ganhar um tempo para viver mais um dia, né? Então essa história aí do Will Salas, que é retratada neste filme, ela é bem interessante de ser observada. Né? Então quem tem grana pode viver milhares de anos, quem não tem, né, tem que trabalhar para conseguir ganhar mais 24 horas de vida. E é um filme que discute bem, ou que apresenta bem para a gente essa temática do tempo, né, de como é que nós organizamos, como é que o tempo ele se torna absolutamente essencial para a gente e como pequenas coisas poderiam ou podem ser, né, valorizadas. Um contraponto a essa questão tecnológica, um filme lá dos anos 80, de 1985, eu me lembro que, né, de ter sido esse filme no cinema e achei muito interessante na época. O diretor, o Peter Weir, ele é o mesmo diretor da Sociedade dos Poetas Mortos, que talvez seja um outro filme que você até já tenha assistido. Mas esse filme que tem o Harrison Ford como na estrela principal, ele se passa nos Estados Unidos, mais especificamente na Filadélfia, e tem um menininho que ele presencia um crime, tá? E esse menino, ele pertence a uma comunidade nos Estados Unidos, a comunidade Amish, que é uma comunidade que vive, né, literalmente fora do contexto temporal tecnológico. Então, assim, é uma comunidade que se recusa aos benefícios ou os benefícios da vida moderna. É bem interessante esse contraponto, né, em que você está no mundo todo inserido na tecnologia lá dos anos 80, com aquela ideia da terceira revolução industrial que estava pegando fogo, e de repente vem alguém e retrata um outro cenário, um contraponto que vale muito a pena. Ainda sobre tecnologia e relações afetivas ou relações humanas, esse filme, Ela, né, eu acredito que alguns de vocês também assistiram, mas para quem não assistiu vale a pena, é a história de um escritor que se apaixona por um sistema operacional.
é mais ou menos imaginarmos que, né, de repente alguém possa se apaixonar pela inteligência artificial da Apple, pela inteligência artificial do Bradesco, ou pela inteligência artificial da IBM, ou por qualquer outro tipo de inteligência artificial. Mas é uma história de amor bem comum, né, que explora aí essa relação dos seres humanos contemporâneos, ou do homem e da mulher contemporânea nessa questão da tecnologia. Fica a dica, vale a pena. Um contraponto, né, a essa questão, de novo, ó, das relações afetivas, do mundo tecnológico. Esse eu acredito que vários de vocês tenham assistido, né, que é o Capitão Fantástico. Ele se passa num cenário, né, totalmente atual, mas de uma família, de um personagem chamado Ben, que é vivido pelo Viggo Mortensen, em que ele tem 6 filhos e eles vivem afastados, né, do mundo tecnológico, fazem coisas mais tipo sobrevivência na selva e coisas do gênero. Até que lá pelas tantas eles são, né, obrigados, eles são convidados a romperem esse isolamento e a se reencontrarem com outras pessoas. Se você não curtir a história em si do filme, tem algumas cenas que, para mim, pelo menos, foram muito marcantes e vale a pena. Eu recomendo, tá? Vale bastante a pena. Tecnologia ainda e relações humanas. Imagine você, né, num cenário em que você, de repente, acorda, você foi dormir, de repente você acorda, o ano é 2092 e você está com 118 anos e você é o último mortal do planeta. Portanto, assim, né, você é o último mortal num conjunto de pessoas agora que são todas imortais. Essa discussão da imortalidade, do quanto a tecnologia ela vai efetivamente, né, trazer melhorias nas nossas condições de vida ou vai elevar a nossa longevidade, é bem retratada nesse filme. Vale a pena. Ok? Tá aí, Mr. Nobody. Tá? Dica do Michael para vocês. Ex Machina, né? É um filme que também tem, acredito que alguns de vocês citaram. Ano passado, quando abordava isso em sala de aula, alguns de vocês citaram que tinham visto tal. Vale a pena, a ideia da inteligência artificial. Tem vários outros filmes falando sobre inteligência artificial, mas nesse, né, tem um cidadão chamado Caleb, que ele é um programador de computadores e ele é convidado para fazer um teste. E é interessante que essa inteligência artificial, que aquilo, a inteligência artificial está no contexto total, né, da quarta revolução industrial. Mas os japoneses já estão na onda da quinta revolução industrial. E essa ideia da quinta revolução industrial, pensada pelos japoneses, ela passaria por dar uma, né, humanizada nessa inteligência artificial, que seria a ideia de trazer para esse ser, né, artificial, alguns sentimentos. E aí esse filme ele retrata bem essa ideia da criação de um robô de última geração que não só, né, é uma inteligência artificial, mas que ela se apresenta de forma sofisticada, de forma sedutora. E é bem interessante. Vale a dica, ou fica a dica aí para você que curte, né, essa discussão sobre inteligência artificial. E aí, pegando agora, né, duas séries, ainda nessa discussão sobre tecnologia e imortalidade, ou de tecnologia e longevidade, expectativa de vida, né? Quase o mesmo cenário de Mr. Nobody. Né? Nesse caso tem um mercenário chamado Takeshi Kovacs, né, que é um japonês, né, de origem, mas que acaba acordando 250 anos depois no corpo de um sueco. É bem interessante essa estrutura toda que vai acontecendo por aí, na estrutura desse filme. Mas principalmente naquela ideia de você poder trocar de corpo, de você poder trocar de capa, como eles falam. Então, assim, é uma... nesse futuro em que a sociedade se acostuma à prática da troca de corpos após armazenar a consciência de uma pessoa, que pode ser transferida para aquilo que eles chamam de capa. É bem interessante. Para quem não viu, assista pelo menos um episódio. Como são episódios, que tem em média 50 minutos, 55 minutos, acredito que você vai curtir a história. Já tem aí, pelo que eu sei, eu acho que a Netflix já lançou inclusive a segunda temporada. Black Mirror, creio que dispense comentários, né? Eu acredito que basicamente todos já assistiram pelo menos um ou outro episódio da série, mas é uma série que faz uma grande, ou pelo menos se propõe a
a trazer, né, vários elementos desse mundo chamado distópico. E aí lembrando que esse termo distopia, ele na realidade foi criado, foi inventado pelo pensador John Stuart Mill, que lá em 1868, né, ele começa a ter a necessidade de criar uma palavra que explicasse bem o suficiente aquilo que era a inversão das utopias ou dos valores utópicos do Thomas More. Então, assim, a ideia dessa distopia, quer dizer, então toda a discussão aí dos episódios todos que giram em torno de 1 hora, de 55 minutos, eles tratam muito desse mundo distópico. E aí o comentário, que é do site Adoro Cinema, né, falando a respeito da série que ela vai retratar a inquietação coletiva em relação ao mundo moderno, né, traz suspense, traz várias histórias que vão explorar temas relacionados a essa questão da paranoia tecnológica, da ideia de você ser vigiado o tempo inteiro, de ser controlado o tempo inteiro. Aliás, né, algo que nos tempos atuais está aí muito em pauta, vide o uso dos celulares para mapear se você está ou não, né, ou para poder ter informações se você está ou não cumprindo adequadamente o chamado distanciamento social ou a tal da quarentena. E o contraponto, para fechar, né? Acredito que muitos de vocês também viram. Eu confesso que eu assisti e gostei muito. Então, se não está relacionado ao mundo da tecnologia, está relacionado ao contraponto a essa tecnologia. Nesta série, que é uma série canadense, Anne, né, with an E, ela aborda uma história que se passa no Canadá, né, provavelmente ali no início do século XX, em que tem uma comunidade que está vivendo, né, assim, está muito distante ainda dos avanços da chamada Revolução Industrial ou das tecnologias. E tem todo um cenário de alguém que tem, né, assim, um modo de pensar completamente particular, né, sobre o mundo. Tem uma visão de mundo extremamente interessante. Eu acredito que quem assistiu deve ter, né, gostado daquilo que viu. Fica a dica. E assim, ó, encerro por aqui, mas eu peço a você o seguinte: se você viu alguns desses, né, entra lá no site da escola, dá uma comentada em alguns aspectos, faça umas indicações de outros que eu vou curtir, né, seguir a sua orientação ou seguir a sua dica e tentar assistir também. Falou? Muito obrigado, boa sorte para vocês, aproveitem aí, né, as dicas desses filmes e vamos em frente. Tchau, tchau.